Obrigado, pastor Esmeralda. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Muito bem, né? Que bom, pastor Esmeralda é uma simpatia em pessoa, né? É muito agradável, pastor Esmeralda. Vocês têm o privilégio de... Nós temos, né? Vocês não, nós temos o privilégio de termos aí um grupo bom de pastores, né? E só para poder relembrar, imagino que o pastor Esmeraldo tem citado aí, né? Mas só para relembrar, olha só, irmãos, nós temos aqui pastor Abidoral Sintra, pastor Arão, pastor Edmir, pastor Elias Pedrosa, pastor Esmeraldo, pastor Ideraldo, Esmeraldo e Ideraldo, tá? E Adevaldo, olha só, é um trio, já dá para... Esses Aldo aí, a maioria deles é meio nordestino, viu? Eu, por exemplo, sou baiano, e eu falo, pessoal, sou baiano dos bons, viu? Não é dos ruins, não. Não sou baiano, mas sou filho de baiano. Estou ali, Não ó. falei? Não falei aí, ó. Ó, então, pastor, você acertou, que o meu também é de baiano, viu? Meu pai é baiano e a minha tia é baiana, e quando ela juntou, minha mãe chamava Idelma, meu pai Geraldo, e ela falou assim, ó, o menino que nascer vai chamar Ideraldo. Olha E aí. se tem gente criativa, se chama baiano, né? E hoje na sala é o seguinte, hoje quem apresentou a sala, pastor Esmeraldo, quem pregou, pastor Ideraldo, e quem vai conduzir o testemunho, pastor Devaldo. Olha lá. Oi, eu sou baiano também, hein? Olha aí, ó. Olha a baianada aqui. Nós vamos mudar o nome dele para Vagnaldo. Deus te use aí, pastor. Estou na estrada, mano. Pastor Wagner não aguentou, né, pastor? Aí, o senhor sai, a gente faz a festa aqui nesse negócio. Mas vamos lá. Pastor Edmir, pastor Elias Pedrosa, né? Já tinha lido, né? Pastor Ideraldo, pastor Jairo Souza, pastor Marcelo Cardoso, pastor Wagner Almeida está ligado aí, pastor Gilson Almeida, pastor Gondim, pastor Ivaís Calazans, pastor Joaquim está por aqui também, ó, pastor José Alves, e assim vai, viu, gente? Aqui, pastor Esmeralda, nós já temos a quadrienal aqui, só de pastores aqui. Viu? Mas muito bem, eu quero chamar aqui, né, deixa eu aproveitar aqui, e já chamar aqui a nossa querida irmã, que vai testemunhar, olha aí, olha, faz parte da nossa grande família, né? É a irmã Luísa, é isso, irmã Luísa? Irmã Luísa Gonzaga da Silva Rocha. É Aí, isso mesmo. já tem Rocha, se já tem Rocha no nome, viu? É benção pura sem mistura, né, irmã Luísa? Com certeza. Irmã Luísa, Luísa, meu bom dia a você, tá? Obrigado por você estar conosco. Você está me ouvindo bem? Como é que está? Estou ouvindo bem, graças a Deus, agora sim. Tá bom. Irmã Luísa teve um probleminha na internet dela e a gente estava ali, né, tentando ajustar. Vamos conduzir, se caso a internet oscilar, a gente pode aí ver o que vai acontecendo. Enquanto isso, vamos aproveitando aqui a presença dessa querida irmã já. Irmã, eu quero fazer uma breve oração com você aqui, embora a sala já foi feita várias orações, mas quero fazer uma breve oração pedindo a bênção de Deus sobre o seu testemunho, sobre o momento, para que o Espírito Santo dirige e traga à sua mente detalhes aí importantes do que Deus tem feito e ainda vai fazer na sua vida. Vamos orar. Amém. Senhor Deus, Pai querido, nós queremos agradecer porque o Senhor é bom demais, o Senhor é misericordioso. Nós queremos agradecer a nosso Senhor Jesus pela a sua intercessão, ao Espírito Santo, pelo companheirismo, pela orientação e pelo discernimento. A irmã Luísa está aqui conosco, ela dedicou esse tempo para poder manifestar, né, as obras que o Espírito Santo tem feito na vida dela. E que o Senhor, ó Pai, através do Espírito Santo, tome essa irmã para que ela possa falar aquilo que o Senhor quer que fale. E que, assim, todos nós possamos ser tocados pelo seu testemunho. Pedimos a tua bênção
e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Irmã, Amém. vamos começar o seguinte, minha querida. Uma coisa bem bacana. Aí a gente começa aqui sempre para entender a base, né? A base familiar dos nossos irmãos que vêm aí. Uma coisa que eu já sei, né? É que você é natural do estado do Piauí. Não é isso? É, sim, senhor. E olha Sou do que é um Piauí. estado quente, né? Quente. Piauí é um Piauí, estado Campo quente. Maior. Eu estive em Teresina uma vez, minha irmã. Quando eu desci É. do avião, eu falei, meu Deus do céu, viu? Eu pensei que estava em outro lugar, porque estava muito quente, viu? É, quente Muito quente. demais. Mas quem mora, acostuma, não é assim? É o jeito. Irmã, você teve uma infância muito difícil, né? Porque você conta que você perdeu a mãe por volta dos 4 anos de idade, era uma família desprovida, né, de muitos recursos, né? Não tinha muitos recursos, há uma dificuldade muito grande financeira. Como é que foi, irmã, essa base familiar sua? Meu irmão, é assim, a gente nasceu lá no lugarzinho chamado Santa Lina, município Campo Maior, Piauí, e meu pai já tinha 5 filhos quando a minha mãe morreu de parto do último que nasceu. E nós ficamos desagarrados, porque meu pai não tinha renda, a família não tinha renda, a minha avó já estava bem já de idade, veio para dentro de casa, e aí ela ficou dentro de casa para nos ajudar a nos criar. E foi muito difícil a nossa infância, porque era muito, muito mesmo difícil. E passou-se o tempo, e a gente foi crescendo, a gente era católico, daqueles católicos que reza, que fica no pé da imagem todo dia, rezando e rezando. Era daqueles católicos praticantes mesmo, que chegava a confessar no pé do padre. Eu ainda fiz isso muitas vezes, apesar de ser nova, mas eu tinha assim aquele desejo tanto de aproximar-se de Deus, que era a maneira que eu tinha aprendido, porque minha mãe, enquanto viva, ela me ensinava a rezar todo dia no pé da imagem. Oi, Foi Luísa. crescendo. Oi, irmã Luísa, você falando aqui, só me permita, de vez em quando você vai ver que eu vou cortar um pouquinho, tá? Para eu poder contribuir alguma coisa também aqui, né? Quando a irmã Luísa fala assim, eu era uma católica, né, e que fazia assim, fazia assado, aquela que rezava todo dia. Eu sei que, geralmente, os católicos praticantes, irmãos católicos, eles têm a prática, por exemplo, de fazer a oração às 6 horas da tarde. Todo dia faz oração, a reza, né? A reza ali às 6 horas da tarde. Alguns rezam o rosário. E aqui nós estamos falando assim. Eu entendo que ela está falando que ela era uma católica praticante, uma pessoa sincera. A Bíblia vai falar algumas coisas, vai mostrar para a gente algumas coisas. A Bíblia diz para nós nos mandamentos que nós não devemos dirigir as nossas orações a algum tipo de santo. Fala que nós temos que dirigir a Jesus. Mas aqui nós não estamos questionando a fé de ninguém, nós não estamos questionando a sinceridade de ninguém, né? Porque tem muitas pessoas, por não conhecer, ela pratica aquilo que está praticando dentro do conhecimento que se tem. Né, irmã Luísa? E a irmã Luísa, ela viveu nesse contexto. A região dela era uma região, e ainda hoje, imagino, essa região que ela colocou aí, uma região muito forte no catolicismo, uma região muito tradicional no catolicismo. E ela foi crescendo. E aí, irmã, você foi crescendo? O que aconteceu na medida que você foi crescendo? Ao chegar aos 17 para 18, apareceu o missionário lá onde a gente morava. Eu já estava moça e continuava naquele, né, católico. Aí chegou um meu tio lá, Raimundo Rocha, levando essa mensagem adventista. E a gente começou a gostar. E ele deixou a Bíblia e a gente começou a estudar a Bíblia, e eu comparava a minha Bíblia com o catecismo, aí eu vi que a Bíblia realmente falava uma coisa, mas o meu catecismo outra, aí eu fui mudando de vida. E quando eu cheguei aos 19 anos, eu me batizei. No dia que eu completei 19 anos, eu me batizei nesta igreja adventista do 7º dia.
Lá nós começamos sem igreja, mas a gente fazia a escola sabatina em casa mesmo, e fomos indo, aí logo eu me casei. Quando eu me casei, vim-me embora para esse lugar aqui, que até hoje eu estou, no Cajueiro, Maranhão. Aí vim-me embora para o Maranhão, de lá para cá, isso foi em 72. E começamos a pregar a mensagem aqui. Eu era crente muito nova, de um ano que eu estava na igreja, e cheguei aqui, não tinha igreja. Imagina a luta que eu passei. Não tinha igreja, não tinha, só minha sogra, que era crente, morava aqui. E eu comecei a pregar o evangelho nesse lugar, mas não era muito ouvida, porque as pessoas aqui também, muito católicas, e não davam atenção. E eu pregava o evangelho, ali passa um dia, minha sogra volta para a cidade, para Timon, e eu fiquei aqui só. Meu irmão, foi difícil, difícil. As pessoas não criam naquela que a gente falava. Aqui tinha uma igrejinha da Assembleia, assim, um pouco distante, mas era a única que tinha. Aqui e acolá eu ia lá. Quando tinha festa, me chamava, eu ia, mas só que eu nunca fiquei lá. E eu ficava como adventista aqui só, lendo uma lição da escola sabatina, que passava de ano, lendo a mesma lição, porque não tinha outra. Mas, mesmo assim, eu continuei, né? E aí, passou um dia, eu casada aqui, a gente se muda para o Mearim, no Maranhão. Lá passei só 10 meses, não deu certo. Eu estava que nem Jonas, Deus mandou eu para cá, mas eu queria ir para outro lugar. Aí fui para esse Mearim, passei só 10 meses lá, não deu certo, meu esposo adoeceu, eu tinha que voltar. Passei uns dias aqui, mais ou menos um ano, no Cajueiro, pregando, mas nada de batizar ninguém. Fomos para Timon. Lá passei só 1 ano e 3 meses. Nesse tempo que eu estava em Timon, eu não tinha filho ainda, mas eu já criava uma meninazinha. Eu adotei uma criança para me criar, chamada Lília, né? E eu fiquei com essa menina. Passei 1 ano e 3 meses lá. E lá eu aprendi como fazer trabalho missionário, porque eu fiquei mais na igreja, e um dia eu comecei, vou resumir o mais que posso, né? Comecei a pregar o evangelho, mais os irmãos por lá, e eu aprendi a mais ou menos como fazer os trabalhos missionários. Eu comecei a vender perfume da Avon, porque a gente não tinha emprego, não tinha nada para ganhar dinheiro, e eu vendia perfume da Avon de casa em casa. E um dia eu passei numa casa, tinha uma mulherzinha deitada no sofá, estudando a Bíblia. E eu perguntei se ela queria comprar perfume, ela disse que não. Eu também saí. Quando eu saí, uma voz disse na minha mente assim, volta e pergunta se ela é crente. E eu pensei assim, eu não vou voltar. Porque logo ela disse que não queria comprar o perfume e eu ia voltar para quê? Voltei não, aí andei. Quando eu mais andei, a voz disse de novo, volta, pergunta se ela é crente. E eu, agora aqui na sala, que eu sei que era o Espírito Santo. Nesse dia eu não sabia, né? Aí eu não voltei, mas na terceira vez que ele disse assim, volta, pergunta se ela é crente, aí eu tive que voltar. A voz foi tão forte que eu voltei. Cheguei lá, encostei na porta e disse assim, você é crente? Ela disse assim, não, eu não sou crente, mas eu morava no Bacabal e lá apareceram os compostores e eles me passaram um dia na minha casa, me deram a Bíblia e quando eles foram embora, eles disseram para mim que se eu um dia fosse ser crente, era para mim procurar a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu vim embora para esse lugar aqui, para Timon, mas eu nunca vi uma igreja, nunca vi um crente dessa igreja. Eu disse, pois eu sou crente da Igreja Adventista. Ela disse, pois entre. Aí logo ela mandou eu entrar. E eu entrei e ela começou a conversar e disse que tinha muita vontade de conhecer essa igreja. Eu disse, pois você quer um estudo bíblico? Ela, quero. Eu já marquei o estudo bíblico com ela. Aí chamei o mesmo Raimundo Rocha que tinha levado a mensagem para mim, para vir sábado lá onde ela. Aí a gente veio. E lá passamos a primeira lição, depois passamos a segunda. Aí convidei ela para ir para a igreja, ela já foi para a igreja, mas eu um dia de domingo. Quando foi sábado, foi de novo. Quando eu estava na 5ª lição, ela pediu para ser batizada. Aí eu disse, meu Deus, foi a primeira pessoa que eu levei para o batismo, foi essa. Amém, viu, irmã Luísa? Aí ela batizou. E eu fiquei feliz demais. A gente nem chegou a terminar o estudo.
batizou logo, e a gente estava continuando o estudo, e ela mudou para Teresina, para um bairro chamado Promorá. E eu disse, irmãzinha, você vai para lá, e como a gente vai se ver? Ela, não sei. Nesse tempo nós não tinha telefone, não tinha nada. Esse tempo lá foi no ano 81 para 82, por aí. E ela batizou e foi-se embora, né? Ganhou uma casa lá, daquelas casinhas de conjunto, e foi embora. E pronto. Nunca mais eu vi. Até um dia, até hoje não vi mais ela. Mas quando teve um dia desse, a gente tem um grupo de oração e apareceu um testemunho de uma mulher que tinha um bosque, e ela disse que chegou a pandemia, e ela disse que estava para se operar e não teve mais como operar, e ela lutava com o marido dela, que é cadeirante, acamado, e ela disse que não tinha mais condição de conviver com aquele negócio, que ela já estava sentindo falta de ar. E ela entrou para dentro do quarto e disse, Senhor, tu sabe que eu não posso viver desse jeito, eu não tenho mais como respirar, tenho que cuidar do meu marido, não tenho como fazer a cirurgia, nós já estamos nessa pandemia, Senhor, me ajude e me cura. Ela contou lá no grupo, era um áudio ela contando, aí Deus curou ela, ela disse, orou e esqueceu. Com 15 dias ela olhou no espelho, não tinha mais aquele bosta aqui nela. E ela disse que foi, e meu Deus, que foi o milagre. E ela foi no médico, fez exame, não tinha mais dado nada. Aí me chamou a atenção e saiu, o nome dela era Bernarda. Aí eu botei no grupo, gente, vocês conhecem essa Bernarda? A pessoa que botou o áudio disse assim, eu conheço, irmã, ela mora no Promorá. Eu disse, será a Bernarda que eu ganhei para Jesus no ano 81, 82? Eu vou perguntar. Na hora que ela perguntou para a mulher lá, ela disse, quem pregou para mim foi uma irmã Luizinha, que andava vendendo Avon, com a meninazinha pequena, e ela chegou, perguntou se eu queria comprar Avon, ela contou a história toda. Eu disse que não, e ela foi embora, depois voltou, aí perguntou se eu era crente, eu disse que não, contei minha história. Eu digo, pois é ela. Aí eu mandei dizer para ela, irmã Luísa, é você? Aí mandou a foto dela para mim, e nós se conhecemos por foto, até agora não vi ela. Mas fiquei sabendo que ela já abriu umas 6 igrejas lá em Teresina. Disse que a mulher que construiu a igreja pedindo ajuda, e eu disse, pois é por isso que o Espírito Santo mandava eu voltar. E eu, nesse tempo, não conhecia a voz do Espírito Santo, e atendi porque ele insistiu demais, e eu tive que voltar. Irmã Luísa, olha, você falando uma coisa muito bacana, aí eu fiquei pensando, desde o primeiro momento que você citou, né? Você já era uma pessoa batizada, já frequentava, já tinha toda a sua, embora você teve toda a dificuldade em frequência de igreja, você conta, né? Você chegou a viver algum tempo, né, sem a igreja física, mas, de alguma maneira, apesar das orientações, dos estudos bíblicos que você recebeu, você só foi discernir, olha só, você só foi discernir, depois nós vamos entrar nesse assunto lá um pouco mais na frente, sobre como distinguir a voz do Espírito Santo, a vontade do Espírito Santo, recentemente, quando você entrou na sala. Veja que muitas coisas vão acontecendo na vida da gente que a gente vê que é um aprendizado, e a Sala 57, de alguma maneira, tem ajudado não somente a você, irmã Luísa, mas a todos nós aqui. Irmã Luísa, você falou que você tinha essa criança que andava com você, mas você teve mais filhos. Quais são os nomes dos seus filhos? Depois, eu já com 13 anos de casada, aí a minha meninazinha já estava com 8 anos, eu tive a Ruth. A Ruth, mas a Ruth, você está falando, é aquela que é moderadora da Sala 57? A Ruth moderadora. Ali a benção de Deus. Deixa eu chamar a Ruth aqui, vamos ver se ela está por aí. Deixa ela aparecer na telinha aqui. Cadê a Ruth? Deixa eu ver. Estou aqui, pastor. Oi, Ruth. Que bom, olha só. Que bacana. Estou aqui vibrando com essa pessoinha aí, viu? É minha inspiração. Já vê que a mãe e a filha são simpáticas. Eu sabia que a Ruth era simpática. Agora, quando eu conheço a mãe, eu fiquei sabendo de onde veio essa simpatia toda, né? Eita, meu Deus. Ô, Ruth, pois é. E assim, eu imagino que essas histórias, o testemunho dessa irmã, da sua mãe, ela tem contado em algum momento, e isso tem fortalecido, né, a fé dos filhos, né? Com certeza.
Tem muita história, não vai dar para ela contar nem a metade aí hoje, viu, pastor? Mas quem sabe a gente faz isso em 2, em 3 capítulos, né? Mas ela me inspira demais, eu sempre digo, a minha mãe é a minha maior inspiração com questão, assim, a questão da religião, né? Quem me mostrou, assim, o caminho, e questão de ser missionária, eu não conheço pessoalmente alguém como ela, apesar de, né, conviver nesse meio, meu esposo é um grande missionário, mas eu vivi com ela a vida inteira sendo uma missionária. Ela vai lhe contar muita coisa aí, viu, sobre a missão. Amém. Ô, Ruth, muito obrigado, tá, por organizar de alguma maneira. Você tem ajudado na logística aqui para que esse testemunho aconteça, e não somente no testemunho, mas na sala, representando aí todos os moderadores, né? A gente aqui na telinha, a gente vê alguns, né? Mas você que está aqui, quero agradecer aí a todos os moderadores e agradecendo você, representando a todos eles. Deus continue abençoando você, a sua família, a sua vida e o seu ministério também, que todos nós temos um ministério, né? Amém. É um prazer fazer parte desse exército. Amém. Obrigado, viu, Ruth? Uhum. Pois é, irmã Luísa. Então, veja, já conhecemos aí, então, né, a Ruth, que é filha da irmã Luísa, moderadora da sala 57. Aí você falou, não, aí veio a Ruth, e aí? O Daniel, depois que a Ruth estava com 2 anos, a gente... mas nós tínhamos tanto desejo de ter um meninozinho, um homem também, porque eu já tinha elas duas, né? A Ruth e a Lília. Agora nós queríamos um menino homem, eu já estava já há mais de 30 anos, mas aí com 2 anos veio o Daniel. Daniel, pensa num menino bonito, meninão, quando ele estava com 1 ano e 6 meses. Eu fui para Timon, porque eu era professora nesse tempo. Nesse tempo, irmão, se eu for contar a minha história toda, meu Deus. Aí eu fui para Timon pegar o dinheiro, levei esse menino. E na volta, na hora que eu desci aqui, nesse tempo nós não tínhamos ônibus para andar. Nós andávamos era naqueles carros aí chamados pau de arara. Caminhão. E quando eu chego aqui com o menino em cima do carro, eu dei o menino para a vizinha minha segurar enquanto eu descia. Enquanto eu descia, o ajudante pulou do outro lado mais ligeiro que eu e pegou o menino, pediu o menino e botou no chão e foi embora, subiu. Quando eu venho pelo fundo, o menino vai pela frente, o carro sai e pega o menino, o Daniel. E quando eu vejo a meninazinha que eu criei, a bichinha chegou para me encontrar, eu disse, cadê o menino? Ela disse, está aqui. Quando ela disse, está aqui, o carro sai. Quando o carro sai, eu vejo o menino deitado assim de bruços, já morto. Meu Deus, eu levantei a mão para o céu e disse, meu Deus do céu, o menino está morto. Aí o pai dele saiu na porta, quando saiu, botou as 2 mãos na cabeça. Aí foi como assim, como o mundo tivesse se acabado. Mas na mesma hora, irmão, eu tinha lido o Grande Conflito e estava lendo e eu tinha passado por uma passagem que me ajudou demais. Na hora que eu peguei o menino, que eu fiquei assim, quase maluca, eu me lembrei da passagem lá do Grande Conflito que diz assim, criancinhas são entregues no braço das suas mães pelos santos anjos, na volta de Jesus. E essa passagem que diz assim, criancinhas são entregues no braço das suas mães pelos santos anjos, me trouxe uma felicidade, me trouxe uma força tão grande que eu não sei não, eu sei que veio de Deus. Eu peguei o menino, trouxe para casa, que foi bem na porta de casa. Aí os vizinhos vinham e voltavam, não tinha como chegar. Eles não tinham coragem de chegar, mas eu fiquei com o menino direto, mas aquela voz dizia assim, ele não morreu não, ele está vivo e tu vai ver de novo. Tu vai receber, quem sabe Jesus vai vir daqui uns dias e tu recebe. A força foi grande. Aí eu vi o Espírito Santo trabalhando. Aí eu dizia assim, não, ele não morreu não, o Espírito Santo está me dizendo, eu dizia assim, Jesus está me dizendo que vai voltar e esse menino vai reviver. Aí pegaram o menino, botaram numa mesa, mandaram para o caixão e tudo, fizeram, era uma sexta-feira de tarde. Passamos a noite, aí os vizinhos chegavam, os parentes chegavam, e eu dizia assim, quando chegavam tudo desesperado, eu dizia assim, não, ele não morreu, se acalme, Jesus está voltando e ele vai ressuscitar. Assim eu passei a noite toda falando da ressurreição. Quando foi sábado de manhã cedo, eu disse assim, vamos sepultar, porque ele não está aparecendo mais com ele.
estava inchado, né? Vamos sepultar bem aqui na frente de casa para me ficar sempre vendo, e eu vou ver até Jesus chegar e os anjos pegar e me entregar. Aí foi sábado de manhã, botaram ele ali, ainda hoje está bem aqui na frente de casa. E aí eu fiquei falando. Você já viu a gente chorar, cantar chorando? Nesse dia era sábado, mas eu cantei chorando, mas cantei. Não fiz a escola sabatina, mas a gente fez o culto de manhã e de tarde. Isso foi de tarde, né? E eu continuei pregando o evangelho. Aí já que eu dizia assim, se Jesus vai voltar quando todo mundo ouvir a mensagem, então eu vou contribuir para essa mensagem ser pregada a todo mundo. Irmão, eu comecei a pregar mais do que ninguém e começou a batizar a gente. Você acredita que o dono desse lugar aqui, que eu moro, ele disse, ele não acreditava na mensagem, ele não acreditava na ressurreição, ele não acreditava em nada. E quando ele viu eu falando isso, ele disse assim, será verdade que essa mulher fala? E alguns diziam assim, não, acho que ela ficou louca. E eu disse, não, eu não fiquei louca, mas Jesus sempre disse que as pessoas, quando é usado por Deus, eles são contados como loucos. E eu continuo pregando, continuei pregando, aí um dia me disseram assim, Luísa, vai ali que o seu José Basílio, ele está falando sobre ressurreição e ele não acredita, vai lá. Era de noite, eu fui, cheguei lá, comecei a falar para ele, ele disse assim, Luísa, eu vi tu falando a noite toda nessa ressurreição, eu quero que tu me diga como é que uma pessoa virou terra e volta a viver. Eu disse, eu vou lhe dizer agora, eu não vou lhe dizer, mas a Bíblia vai lhe dizer. Aí mandei a filha dele ler assim, o Gênesis 2, verso 7. Então formou Deus o homem do pó da terra e soprou no seu narino fogo de vida e o homem passou a ser alma vivente. Aí você entendeu? Ele disse, não. Lê de novo, a minha leu. Você entendeu? Ainda não. Aí ela leu umas 4 a 5 vezes. Aí você entendeu? Ele disse, entendi. Então o homem foi feito do pó da terra, eu disse, lê de novo para ele ver. Ela disse, foi feito do pó da terra. Agora eu acredito que se Deus fez o homem do pó da terra, ele pode fazer um homem que virou terra ser homem de novo. Eu disse, para completar, eu vou ler, para mandar ler Ezequiel 37. Quando a menina leu Ezequiel 37, vale de osso seco, né? Que não tem nada a ver com a ressurreição, mas a ressurreição espiritual, mas deu certo para ele ver. Ele disse, gente, eu quero saber mais dessa mensagem. Eu disse, pois eu venho pregar de novo. Eu já tinha passado a lição para ele, foi meio que nada. Mas agora eu vim e ele ficava atento, não deixava cair uma palavra. Meu irmão, ele entendeu essa palavra, batizou ele, a mulher dele, os filhos dele, tudinho. Até um filho dele que morava em Belém do Pará, trabalhava lá, ele veio fazer visita aqui. Quando chegou, ele viu pregando a volta de Cristo, como que Jesus viesse naquele dia. E ele disse, eu vou me embora, vou pedir conta do emprego, eu vou me embora, me preparar, que eu sei que eu não quero ficar. Deixou o serviço lá, veio-se embora, se batizou, casou, mora bem aqui perto de mim, toma conta de uma igreja. Foi só benção. Aí batizou Foi gente. dessa família, irmã, que batizou 8 pessoas? Foi, batizou 8 pessoas. Eu acho que são uns 8, né? E se batizaram todos. E aí foi batizando os netos que iam chegando, e até hoje, irmão, o genro dele é ancião da igreja aqui. E foi batizando muita gente. Foi tanta gente que a igreja encheu, e nós fizemos outra maior, uma de tijolo, porque nesse tempo o homem não dava nem lugar para fazer igreja, porque era incrédulo demais. E aí, quando ele se batizou, ele veio para ajudar a fazer a igreja. E essa igreja cresceu tanto que precisou a gente reformar. Em 2017, nós reformamos ela, ficou bem grande. Aí o pastor chegou aqui e disse, não, nós temos que fazer ela maior. Eu disse, não, eu quero, em vez de fazer ela maior do que está, eu quero fazer outra igreja, porque se eu não fizer outra igreja, eu não vou morrer satisfeito. Aí nós vamos cuidar de fazer outra igreja. Aí a gente fez um evangelismo ali, batizou 8 pessoas. Foi até um zoinho que veio de São Luís, que fez esse evangelismo, batizou 8 pessoas, aí nós, o pastor veio, ajudou, fez a igreja lá. É uma igreja que foi construída em 24 horas, não sei se saiu essa história. Eita glória! Que bênção, hein? Olha, essa é recorde mesmo. Irmã Luísa, olha só que a foto dela para mandar para vocês, ela foi construída em 24 horas. Nós fizemos tudo. Deixa eu só ver um negócio aqui com vocês, né? A gente tem a tendência de, quando acontece alguma coisa, talvez assim,
negativa, podemos dizer, né? A gente tem a tendência de se isolar, de achar que Deus, né? Achar que Deus é ruim, né? Achar que, porque Deus permitiu hoje. Você, por exemplo, você já havia sido batizado na igreja, já tinha entregue a vida ao Senhor Jesus. Você poderia simplesmente ter pensado assim, eu fiz tudo isso para Deus e Deus ainda permitiu que o meu menino viesse a falecer. Você poderia ter pensado assim, né? Cadê? Onde está Deus? Onde está a proteção divina? Você poderia ter pensado desse jeito. Mas a palavra de Deus criou na sua vida algo tão positivo, algo tão importante, né? Que você fez o contrário. Você falou assim, não, agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou pregar o evangelho porque eu quero que Jesus volte logo e para que esse menino seja ressuscitado, né? Com certeza. Que bacana. Isso mesmo. Agora, veja, todos nós precisamos pensar assim. Porque senão, o que acontece? Se nós não pensarmos assim, a gente vai, de fato, cair, né, no desânimo, no desespero. Vai ser uma situação bem complicada. Então, quando eu estou falando aqui, irmã, e o testemunho ele vem justamente para nos ajudar, né, a entender isso, o testemunho da irmã vem nos mostrando assim que Deus ele é extraordinário. Algumas coisas nesse mundo não tem jeito. Infelizmente, a gente vai passar por elas. Porque esse mundo é um mundo de pecado. Opa! Pastor Adevaldo, sou eu. Tudo bem? Ô, pastor Wagner, chega aí. Cara, eu queria contribuir com uma fala. Assim, ó. A história dela me impressiona muito, porque ela não conhecia o Espírito Santo na prática. Mas você vai ver, quando a irmã é católica, desde muito cedo, ela tem uma inclinação, uma vontade muito grande de servir a Deus. Ela era uma católica praticante. Ela vem para o adventismo e continua assim. O Espírito de Deus vê isso e age em pessoas com esta sinceridade de coração para movê-las para onde ele desejar. Agora, sabe que olha o resultado do trabalho dessa mulher, missionário, pastor Adevaldo. Quantas e quantas pessoas foram salvas porque ela ouviu a voz do Espírito Santo dizendo, volta, fala com aquela mulher. Ela perde o filho, ao invés de ficar calada, prega a palavra, as pessoas creem na ressurreição no meio da dor que ela está sentindo. Que coisa extraordinária. Sabe o que eu fico pensando, pastor? Deus age assim. O quanto nós poderíamos avançar e terminar a obra de Deus se todos os irmãos tivessem a lucidez do ministério do Espírito Santo, sem que ele tivesse necessidade de usar a irmã, sem que ela mesma soubesse o que estava acontecendo. Você já imaginou um exército consciente disso, pastor? É extraordinário, cara. O resultado disso, pastor, vai ter não só em uma quantidade de pessoas que são batizadas, mas o resultado disso no plantio de igrejas que acontece depois, né? Olha aqui, por exemplo, ó. Olha aqui, isso aqui são questões, né, Deixa irmã? pura. Então, o que o pastor Wagner colocou, o assunto que a gente tocou aqui, é justamente isso. É justamente isso, Deus agindo. Só que Deus está agindo o tempo todo, só que nós precisamos ter atitudes de modo que o Espírito Santo faça a obra. E aí a irmã, apesar de ser batizada, apesar de toda a situação, apesar de todas as circunstâncias da vida dela, ela não se entregou. Ela nasceu lá, ela falou aqui, ó, vida desfavorecida financeiramente, né? Toda uma situação, perdeu o filhinho pequeno, bebê ainda, criança. Mas olha a obra que Deus fez através dela, está fazendo ainda. A Ruth diz assim, eu não conheço ninguém que é mais missionário que a minha mãe. Olha que legado para os filhos, além de todas as coisas. Então, se cada um de nós aqui da sala, olha, nesse momento, nós temos algumas pessoas, nós temos aqui na sala, só na sala, nós temos quase 500 pessoas. No YouTube ali,
nós temos mais um grupo grande no YouTube. O YouTube sempre tem um número bem maior do que da sala. Imagina se cada um de nós nos permitisse ser usado pelo Espírito Santo dessa maneira. Só para nós entendermos. Pastor Wagner, se estiver aí, se quiser falar, contribuir mais alguma coisa, é só abrir o microfone e entrar, viu, pastor? Aqui é assim, o Espírito Santo vai movendo as peças do tabuleiro. E a irmã Luísa, numa simpatia de pessoa, vem aqui, a gente percebeu que ela ficou muito emocionada quando tocou no assunto do filho, e não é para menos, não é para menos. Eu percebo que a irmã Ruth é uma pessoa muito forte, uma pessoa que a vida também ajudou ela a ser forte. Mas quando a gente toca em assuntos como esse, não tem como o coração não estremecer, as lágrimas não saírem dos olhos, não tem. Quem é que não se emocionaria? E a irmã, ela não somente já tem feito muita coisa, ela poderia se contentar, não, já foi batizada muita gente através do trabalho que a gente faz, já abrimos algumas igrejas, não. Ela está sempre trabalhando para que pessoas aceitem a Jesus Cristo, porque ela tem um sonho. E o sonho dela, sabe qual é? É reencontrar o filhinho juntamente com a sua família na volta de Jesus. E isso, de alguma maneira, leva a fazer mais e mais a obra de Deus. E, irmã, aí você fez outra igreja, em 24 horas. Foi 24 horas. O pastorzinho tinha aqui, o pastorzão dizia assim, irmã Luiz, vamos fazer 24 horas. Chame tudo que é de gente aqui e nós vem para cá sábado e nós, depois do sábado, a gente vai. Aí nós vamos passar a noite trabalhando. Eles trouxeram tudo quanto foi de luz, material, e foram, que aqui nossa igreja, nós temos muita gente que é pedreiro. E foi muita gente, mais de 20 pessoas. Aí passaram a noite toda trabalhando. E quando foi domingo, 6 horas da tarde, eles estavam fechando já no ponto de teto. Essa igreja que é chamada Cajueiro 2, aí foi feita. E depois, no fim do ano, isso é de setembro em diante, a gente começou na igreja da Lagoa Seca, que é essa que você passou aí, essa igrejona grande. Aí lá eu ia, todo domingo eu ia mais os homens para lá. Todo domingo nós ia. Eu não ia fazer nada, mas eles queriam que eu fosse e eu ia. Aí nós ia, quando estava com 6 meses, a igreja estava pronta, na pandemia, né? Nós ia de máscara, mas nós fizemos essa igreja, com 6 meses ela estava pronta, e foi inaugurada, o presidente da associação veio, inaugurou ela lá, e a irmã Ana toma conta dessa igreja lá, e eu tomo conta da igrejinha aqui do Camaçu, e a igreja aqui do Cajueiro, o pessoal aqui do Cajueiro fica, mas eles ainda ficam dizendo assim, ô, irmã Luísa, você podia, aqui faz tanta falta aqui, eu digo assim, mas vocês já sabem caminhar com os pés de vocês, então vou ficar com lá, que o pessoal da São Novo. A irmãzinha, deixa eu lhe contar uma história que ficou aqui um pouco para trás, que quando eu comecei a mensagem chegando aqui, eu fui fazer um culto lá, num lugar chamado Boi Manso. E quando eu ia, os irmãos da igreja iam tudo, nós íamos de pé, que nós nesse tempo não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada. E aí nós íamos tudo de pé, quando ia era longe. Quando nós chegamos lá, veio uma mulher usada por um bicho velho, inimigo, né? E queria acabar o culto, porque o culto era o primeiro culto que ia ter nesse lugar. E aqui, quando o lugar que não tem a mensagem, o diabo parece que quer tomar de conta. Aí, quando chegamos lá, que eu comecei a pregar, a mulher chegou com 2 filhos armados de faca para acabar o culto. Disse que era para acabar o culto. E acho que eles estavam bêbados tudinho. O homem, os 2 filhos, a mulher, e ela estava usada, possessa. Porque na hora que ela chegou, já foi falando palavras, coisas que eu não entendia, e eu começava eu pregando, e ela disse assim, eu vim aqui para parar com esse negócio, porque aqui ninguém vai pregar em nome de outra pessoa, a não ser em nome de Maria, que Maria, que foi a mãe de Jesus, que tem que pregar em nome de Maria, não em nome de Jesus, porque ele, se é filho dela, tem que pregar em nome dela. Aí eu vi que não era a voz dela, era a voz de Satanás. Aí quando eu olhei para as mulherzinhas ali, oração, aí as mulherzinhas baixaram a cabeça, tudo começaram a orar silencioso. E quando ela falou isso, eu levantei a voz e disse assim, que eu sabia que era o Satanás que estava lá, não ela. Aí eu disse assim, eu vim aqui para pregar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É esse que seja dado toda a honra, toda a glória e todo louvor, e ninguém mais. Bati na mesa assim, aí quando eu olhei para as mulheres, estavam tudo orando, e ela começou a se calar, né?
E não falou mais, e eu comecei a pregar, e ela começou a dizer amém depois. Aí, depois que o culto terminou, e começamos a cantar. Vamos cantar Grande Comandante. Quando eu disse assim, Grande Comandante, Cristo nos será. Aí a bicha dizia, cantou também. Cantou, mas nós e dizia amém. Eu disse, louvado seja o nome de Deus, que Deus não vai poder com nós, não. E aí nós saímos de lá daquele lugar maravilhado, porque nós botamos o diabo para correr. Ele veio para botar nós para correr, mas Jesus não deixou. E esse lugar se batizou a mulher de lá, dessa casa. Ainda hoje ela está na igreja. Ela está no Piauí, né? Está na igreja, no Piauí. É muito bacana a gente ouvir você falando, por quê? Porque isso define muito bem uma frase que eu tenho em minha cabeça, que diz assim, ó, quem tem fé não tem medo, e quem tem medo não tem fé. Porque a fé, a Bíblia diz que a primeira coisa que a fé faz é lançar fora o medo. Então, veja, olha, vocês estão observando alguns detalhes interessantes na vida da irmã Luísa? Estão observando, né? Chega assim num lugar que tem uma pessoa possessa e ela diz assim, eu vou pregar, ué, eu vou falar porque eu vim aqui para isso. A gente, pastor, olha, quando tem a pessoa possessa, a gente não tem que deixar oportunidade para ele falar, não, porque se ele ficar falando, ele vai colocar dúvida na cabeça das pessoas. Então, a gente não tem que deixar ele falar, a gente tem que falar mais alto e falar mais do que ele, e ele vai ter que se calar. É isso aí. Em nome de Jesus, né, irmã? Em nome de Jesus, porque ele é vencido, Satanás. Exato. Ele sempre quer fazer medo a nós, porque ele acha que é poderoso, mas ele é um ser vencido. E o nosso poder não está em nós, está em Deus, e Deus é poderoso mais do que ele. Irmã Luísa, veja, olha só que bênção. Depois dessa experiência, muita coisa acontecendo na sua vida, como diz a própria filhona e a Ruth, e são muitas histórias, que passaria aqui a manhã inteira contando várias experiências que você teve. Né? Mas como o nosso tempo, lógico, nós não temos a manhã inteira, eu queria perguntar para você, como, depois de tudo isso, como que foi que você conheceu a Sala 57? Rapaz, deixa eu lhe contar, mas não dá tempo, mas é rapidinho. Eu fui um culto um dia desse e a senhora disse assim, eu lhe conheço. Eu disse, de onde? Ela disse, no ano 78 para 80, eu lhe vi pregando no culto lá no Piquezeiro, e essa mensagem que você pregou lá ainda está aqui dentro do meu coração. E eu disse, você quer ser crente? Ela, eu quero. Aí ela está cadeirante, né? Aí eu disse assim, pois agora você vai ser, porque nós vamos lhe visitar. Aí a gente começou a visitar ela, passou a lição, e no final da lição eu fiz o apelo para ela, se ela queria se batizar, ela disse que queria. Você quer fazer parte dessa igreja? Eu quero. E ela é cadeirante. Aí nós levamos ela para a igreja. Eu tinha muito medo de batizar ela no tanque, porque ela é muito forte e não caminha. Mas o pastor disse assim, mas nós vamos levar. Aí nós levamos e o pastorzinho batizou ela, o pastor Pablo. Batizou na igreja. E aí eu passei a lição para ela, que ela sobre fidelidade. Eu disse para ela assim, irmãzinha, vai ser um pouco difícil para a senhora, porque você não recebe seu dinheiro, mas você não pega nele. É as pessoas que tiram. Ela disse, mas o dinheiro é meu e eu faço o que quero. E ela é dizimista e todo mês ela manda o dízimo dela. E ontem ela estava na igreja. E ontem nós fomos buscar ela lá e ela estava na igreja e eu preguei a mensagem do terceiro anjo. E ela disse assim, irmã, você tem medo de morrer? Porque na lição não fala sobre a morte? E ela disse, irmã, eu tinha, mas hoje eu não tenho mais medo de morrer. Hoje eu sou tão feliz que eu digo assim, se eu morrer, eu vou muito alegre, porque eu sei que eu vou dormir, quando Jesus chegar, ele me acorda. Amém. E aí eu perguntei para ela assim, irmãzinha, eu fico impressionada, porque você tem um rol de pessoa crente na sua família, filho, parente, e como você veio parar aqui na Igreja Adventista? Ela disse, aquele culto que eu vi você pregando lá no ano de 80. E eu disse assim, meu Deus, não tem como explicação, não. O Espírito Santo trabalhava a vida inteira. Agora vem a sua pergunta. E aí tem a foto dela, viu? Antes de você responder a pergunta, é isso que eu ia falar. Ó, eu vou postar aqui 2 fotos. Depois só vou postar e depois você me fala quem são essas. Nós temos esse rapaz aqui e temos essa moça aqui, dentro do tanque. Né? Não sei se você está vendo bem a foto aí, irmã Luísa. Estou vendo. Olha essa só, então nós aqui, temos essa moça e temos essa rapaz. Aqui foi a que eu preguei para ela com os áudios, né? Preguei por meio de áudio.
E essa aqui foi por meio de áudio também. Ela mora no Campo Maior e eu estou mandando os áudios para a mãe dela e a mãe dela passando os áudios para as pessoas e ela foi a primeira que batizou. Aquela outra do vestido laranja, ela mora no município de Campo Maior e ela já estava noutra igreja e eu preguei para ela através de áudio, mandando os áudios daqui. Quando eu passei a lição 19, eu falei para ela, você já está no ponto de batizar, se você quiser. Ela, e eu quero, já marquei meu batismo. Aí ela pediu que eu fosse para o batismo dela, e eu fui. Daqui do Cajueiro, eu fui para esse batismo dela lá no município de Campo Maior. Quando cheguei lá, que a hora que o pastor chamou ela para o tanque, ela disse assim, perguntou quem tinha pregado para ela, ela disse assim, eu recebi os áudios pela internet, o áudio que a irmã Luísa mandava. E aí o pastor ficou muito maravilhado, porque essa aí foi a primeira do áudio que foi batizada, os áudios que eu estou mandando. E olha para você ver, gente, olha para você ver quantas alternativas que hoje a irmã Luísa colocando aqui, quantas formas de pregação do evangelho. Não temos nenhum tipo de desculpas, como diz o pastor, tem um pastor aqui que sempre repete uma frase, se repetia, né? Infelizmente já faleceu. Ele diz assim, que Deus não perdoa Deus não perdoa desculpas, Deus perdoa pecados. Desculpas, né? Desculpas, nem as maiores, mas pecado até os piores, ele diz. Então, veja quantas alternativas nós temos de pregação do evangelho. Olha aí. Lição da verdade. Essa antiga lição da verdade. Eu faço o áudio dela, irmão. Eu pego ela e leio a pergunta e leio a resposta, como bem a volta de Cristo, o milênio, né? Eu leio a pergunta e leio a resposta no áudio, faço o áudio, eu oro no início e oro no fim, e não falo nome de pessoa nenhuma, porque daqui eu mando para tudo que é gente do mundo. Aí eu prego daqui para Roraima, daqui para Manaus, daqui para Campo Maior, daqui para São Paulo, no Brasil. E para toda pessoa que eu mando assim, parente, eu digo assim, e você repassa para as pessoas. E cada pessoa que recebe, ele manda para 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas. E muitas pessoas estão recebendo a lição. É 21 lição, a última é do santuário que fala. Aí batizou 2 pessoas nesse dia, eu fiquei feliz demais. Eu disse assim, gente, pois daqui para a volta de Cristo, como essa senhora recebeu a mensagem, com 40 anos se batizou, eu creio que muitos irão se batizar através desses áudios aqui. Amém. Essa é uma obra do Espírito Santo, viu, irmã? Tem trabalhado através de você. Né, irmã Giovani? Olha só que trabalho interessante, né? Viu, irmão Luiz Dalla? É coisa tremenda, Deus trabalhando na vida das pessoas. Eu costumo dizer assim, a gente tem que se colocar à disposição. Tem gente que tem disponibilidade e não tem disposição. Tem gente que tem disposição e não tem disponibilidade. A gente tem que se colocar nas mãos de Deus para que o Espírito Santo faça obra na vida de outras pessoas. Bora acordar, pô. Bora para cima, né, irmã Luísa? Vamos abençoar. E quando eu passo com a pessoa, irmão, tinha uma mulherzinha aqui da igreja que estava mortinha, não queria mais vir para a igreja. Aí eu comecei a mandar os áudios para ela, ela reviveu. Ela disse assim, irmã Luísa, agora eu estou mandando os áudios para a minha família, mandando para o povo que eu conheço, e antigamente, eu não tinha vontade de ir para a igreja, agora eu tenho vontade. A pessoa perguntava, minha irmã, como é que você está? Eu dizia que estava bem, só dos dentes para fora, mas hoje eu digo que estou bem, estou feliz demais depois dos áudios que eu recebo. E ela já tinha sido batizada, mas estava para morrer e agora está pregando o evangelho. Glória a Deus. Aí eu leio esse livro aqui, aí eu tiro a cópia, mando para as pessoas ler. Aí eu leio isso aqui que vocês gostam, né? Aí eu tiro os textozinhos, a foto, que eu não mexo com computador, porque eu sou ruim de computador, mas eu tiro a fotozinha, passo assim, mando para as pessoas ler. E fala da volta de Cristo e da ressurreição. Que bacana, viu? Irmã Luísa, eu sei que tudo isso é para a honra e glória de Deus, mas eu quero parabenizar você pela disposição e disponibilidade, viu? O Espírito Santo faz a obra quando a gente se coloca à disposição dele. E você está sendo um grande instrumento, uma ferramenta poderosa de Deus, porque você se colocou nas mãos de Deus, assim como qualquer um de nós aqui, se nos colocarmos também. E agora vamos à resposta da pergunta, né, que eu não deixei de responder. Como é que você entrou na sala? Como é que você conheceu
Irmãozinho, quando eu fui para me entrar na sala, foi em março de 2021. Tinha uma colega minha da igreja, que é chamada Dalmira, lá de Timon. Ela mandava para mim o link. Só que ela mandava, eu nem abria. Mandava, eu nem abria. Aí eu dizia, eu estava assistindo aquela Envolve, né? Aí eu digo, não, estou assistindo Envolve, e deixava para lá. Aí ela não assistia. Aí ela mandava para a Ruth. A Ruth começou a assistir, Aí um dia a Ruth disse assim, mãe, pelo amor de Deus, eu quero que você escute menos essa, já que você não está querendo assistir. Porque todo mundo que é para entrar na sala é uma dificuldade. Por quê? Porque Satanás sabe que a sala é um instrumento de Deus para reavivar as pessoas, para receber o poder do Espírito Santo. Como Satanás sabe que a sala é um instrumento de Deus, ele não quer que ninguém assista. A pessoa só assiste se tiver algum para incentivar. Aí a Ruth me incentivou, mãe, entre, porque esse aqui é bom, assista menos esse. Aí eu fui assistir, era no dia do testemunho da Evelyn, que Jesus apareceu como mendigo para ela. Aí eu assisti, rapaz, fiquei apaixonada. Eu disse, não, é bom demais, porque agora eu quero assistir. Agora, irmão, eu comecei a assistir, entrei na sala e pronto. Está com mais de ano, nunca mais deixei. Só que eu fico incentivando os outros. Se tiver uma pessoa que incentiva mais que eu, me torna até enjoada, porque eu boto todo dia nos meus grupos. Quando eu vou pregar na igreja, só falo na sala. O povo diz assim, Luísa, agora só fala na sala. Eu disse assim, pois começa a assistir que você também vai falar. Porque o inimigo não quer que você assista, porque o inimigo sabe que todas as pessoas que entram na sala, elas mudam para melhor. Tanto, seja ele quem for, se ele entrar na sala, ele vai mudar. E eu mudei e foi muito. Amém. Então, segura essa frase, eu mudei e foi muito, porque daqui a pouco eu quero saber mais direitinho isso aqui. Tá? A questão, a irmã colocando aqui, a gente percebe que há várias opções, né, gente? A gente fala, lógico, a sala 57, porque nós estamos aqui, a gente está fazendo um trabalho através dessa sala, e o Espírito Santo está fazendo um trabalho através de nós. Né? Mas há várias opções, nós temos várias reuniões, até irmãos mesmo da sala também, outros dias faz outras reuniões, cultos. Né? O programa Envolve, que é um ótimo programa também, que tem alguns momentos, alguns períodos. Né? A sala ela é constante, né? A sala ela é constante, eu ainda assisto, tem os dias certos da semana. Mas, né? assim a Igreja Adventista, todos nós somos a Igreja Adventista, né? E a sala, e todos esses cultos online, são todas as pessoas, não somente adventistas, como nós temos aqui vários irmãos que não são da Igreja Adventista, são de outras igrejas. E quando a gente vem, a sala ela tem a proposta de estudar, né, e buscar logo na madrugada, também, né, lógico, também, porque todos que acordam na madrugada têm esse propósito, a unção do Espírito Santo. Embora nós estudamos aqui, não é só o assunto do Espírito Santo. A gente já estuda sobre Jesus, a gente estuda sobre Deus Pai. E vocês têm visto aí, as mensagens são diversas, né? E quando a gente entra, a gente tem algumas coisas que impactam aqui na sala também. Uma das coisas que tem impactado muitas pessoas, e a mim também, né, além de muitas coisas da sala, é o testemunho. O testemunho chama muita atenção, porque o testemunho ele é muito pedagógico. Ele é muito pedagógico. E essas formas que a gente faz de interagir no testemunho é justamente com esse propósito, para que venha extraindo ensinamento para a gente também. A irmã entra na sala, ela tem suas dificuldades, é natural, todo mundo ela tem essa história, né, da dificuldade, alguns não entram porque tem preconceito, depois entra, vê que não é nada daquilo, e depois que a gente entra na sala, a gente percebe as mudanças, porque a gente começa a entender a obra do Espírito Santo, não mais na teoria, mas agora nós começamos a entender a obra do Espírito Santo na prática. Porque o batismo com o Espírito Santo vai causar duas coisas na vida do ser humano. A primeira é a transformação do nosso caráter, que é de dentro para fora. A segunda é a missão no coração. Isso vai incendiar o nosso coração. Então, quer dizer, é algo que é feito em nós e depois algo que é feito através de nós. É isso que é a obra que acontece o batismo com o Espírito Santo. E a irmã Luísa parou bem num pontinho aqui que eu queria ouvir,
que ela disse assim, depois que eu entrei na sala, aconteceu muitas mudanças. Irmã, o que algumas coisas não dá para contar tudo. Ô, Adevaldo, eu fico aqui morrendo, eu não dou conta, rapaz. Desabafa, irmão, desabafa. Eu vou desabafar, irmão, vou desabafar. Eu só queria ressaltar o seguinte, a irmã está usando agora o estudo bíblico em áudios, pastor Adevaldo, porque ela está com problemas no joelho e ela não pode andar como ela andava antes. Ela não tem a mesma capacidade de mobilidade. Mas, amigo, quando o coração está cheio do Espírito Santo, a gente acha um jeito de se movimentar, irmão. Quem tem a missão no coração não para, pastor. Não para. Não tem desculpa, né, pastor Wagner? É lindo demais isso, cara. É lindo demais isso. Aonde ia dar certo o negócio de gravar estudo bíblico em áudio e mandar, irmão, são 2 pessoas já batizadas. Porque, ressaltando, ela não está lá presencialmente porque não tem as mesmas condições físicas. Mas quem tem a missão não dá desculpa, não para, irmão. Avança, avança. Irmã, a senhora é um exemplo do poder de Deus. Amém. Olha só que bênção, né? Amém, amém. Louvado seja Deus. Irmã, pastor Adevaldo. Isso aqui está sendo uma escola. Quem está falando? Quem está falando? É a Ruth. Ah, Ruth, pode falar. Só um Só minutinho. acrescentar aqui um detalhe. Desses áudios que ela envia, né, com a lição, tem uma irmã de uma dessas igrejas que ela cuida, né? Que a irmãzinha não sabe ler, mas eu achei muito lindo, porque ela pega o áudio que a minha mãe manda, ela vai na casa de uma outra família, e aí lá ela coloca, né, ela faz a oração, e aí ela diz, agora a gente vai ouvir o estudo, e ela coloca o áudio que minha mãe manda para outra pessoa ouvir, e a pessoa está lá estudando a Bíblia com essa irmã, que não sabe ler, mas está pregando para outra através dos áudios da minha mãe. Então, é muito lindo, não tem explicação, não. É só o poder de Deus mesmo, né? Agir. É o Espírito Santo mesmo, viu, Ruth? É o Espírito Santo através desse trabalho. Não tem outra explicação, não. Porque, gente do céu, é algo assim tremendo, maravilhoso, sem palavras, viu? Sem Exatamente. palavras. Que bênção, viu? É bênção demais, viu? Benção pura, benção pura. Benção pura sem mistura, né, irmã Luísa? Benção pura sem mistura. Eita, irmã Luísa, então você entra na sala, lógico, você tem toda a sua experiência e algumas coisas acontecem, algumas mudanças. Cita apenas algumas aí para a gente poder... O que aconteceu? Você passou a orar mais. Uma das coisas que você já falou para nós, já entregou o ouro, como se diz, né? Uma das coisas que você já falou, que passou a conhecer mais o Espírito Santo. Você viveu muito tempo sendo guiada pelo Espírito Santo e não sabia quem é que estava fazendo, como estava fazendo. Depois que você entra na sala, você percebe que tudo aquilo que estava acontecendo era o Espírito Santo que estava fazendo na sua vida, né? Aconteceu uma vez que agora eu creio que era o Espírito Santo que estava me usando, porque tem vezes que eu digo assim, Espírito Santo, tu não está me usando não, que eu vejo tanta coisa nessa sala aí, eu quero para mim também esse Espírito Santo. Aí a Ruth, mãe, Espírito Santo está ali usando, eu digo, minha filha, mas está pouco, quero mais. Mas teve um tempo aí, saí 84, mais ou menos, 85, 86, meu marido só via para São Paulo, para lá e para cá, que aqui não tinha emprego para ele. Aí ele ia para lá, mas logo voltava. Dessa vez ele passou 8 meses, né? E eu aqui. Aí, quando ele chegou, eu não estava nem sabendo o dia que ele chegava, eu estava bem ali na estrada esperando o ônibus velho para a gente pegar uma carona até num certo lugar aí, que nós ia pregar lá no lugar chamado São João, na beira do rio, de lá nós ia de a pés. Quando eu estou ali para pegar o ônibus chega, ele vinha vindo. Estava chegando de São Paulo, desceu do ônibus aí. E eu estava lá para pegar o ônibus. Ele disse assim, e aí, para onde você está indo? Eu disse assim, nós estamos indo pregar um culto lá no São João, porque era eu que pregava sempre. Aí ele disse assim, e eu estou chegando. Eu disse assim, pois vá para casa, quando chegar a gente se encontra. Aí ele veio embora, e eu fui embora. Chegaram mais de 2 horas da manhã. Aí o povo disse assim, Luiz, você é doido, tu não voltou para casa? Eu digo, não, eu não voltei não, que eu não vou desperdiçar essa pregação de hoje. Aí toda a vida eu fui assim, doida mesmo para pregar. Aí eu pregava domingo, quarta, quando não tinha pregador, era domingo, quarta, sábado, domingo, quarta, sábado. Aí eu tenho um rolo de caderninho cheio só de mensagem. Agora já tem pregador, é demais, que aqui não estão mais quase nem me querendo. Missão do coração, né?
Isso vai reproduzindo, né, irmã? Porque a gente vai gerando ovelhas, né? Ovelha gera ovelha, e essas ovelhinhas vai pregando também, né? Vai ajudando na obra, né? Tem muito pregador. A minha mudança, irmão, vou lhe dizer agora, que eu estou só enrolando, né? A mudança foi uma das mudanças que eu sei. Essa que eu vejo, né? Porque os outros diz que vê. E eu não vejo muito, não. Os outros que estão vendo. Aí a que eu acho mesmo, que eu acho, meu estresse que diminuiu demais. Eu era muito estressada. Eu já fazia as coisas que não davam certo, eu ficava estressada. Aí agora você está mais calminha, irmã, sem precisar tomar chá de folha de maracujá, né? Meu esposo dizia assim, Maria Luísa, tem dia que eu só te aguento que é o jeito. Aí eu não acreditava que era estressada, não. Agora, meu Deus, tanto faz, como tanto fez. Esse estresse desapareceu. Amém. E ele, que não anda mexendo em celular, mas ele ouve de pouco a pouco, né? Ele ouve um pouquinho. E essa mudança que aconteceu em mim, aconteceu nele também. Ele também não está mais estressado como era de jeito nenhum. E nós dois dentro de casa, nós completamos 50 anos de casado agora. A Ruth fez a festa aí de 50 anos de casado. Era 50 anos de adventista e 50 anos de casado. Aí foi feita a festa. Aí, menina, aí na hora eu disse assim, rapaz, eu estou muito mais feliz nesse casamento do que quando eu casei com 20 anos, porque agora, pense num tempo bom, nem estresse a gente não tem mais. Aí, outra coisa que eu aprendi na sala, a conviver com o Espírito Santo, eu creio que ele já me usava, mas eu não conhecia. E ouvir mais a voz do Espírito Santo. Porque naquele dia que ele falou comigo para voltar do caminho, quase que eu não volto, mas voltei porque ele insistiu. Agora, quando o Espírito Santo fala, eu já ouço. E eu todo dia estou pedindo a Deus, Senhor, me ajuda eu ter discernimento para conhecer a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele fala. Quando eu vejo bem na sala, ele falando para aquela irmãzinha, vá por esse caminho. E ela disse, não, eu vou por esse, que aqui nem casa não tem. O Espírito Santo, vá por aqui. E ela foi, e lá na frente tinha um carro parado, parece que no prego, e aquele homem, ela pregou para ele, aquele homem ouviu a mensagem e está indo para a igreja. Então, eu vejo como o Espírito Santo fala. A gente pensa que o Espírito Santo fala assim, falando, não. Ele fala na mente, no coração, e a gente tem que entender a voz dele quando aparece. Então, isso me fez eu mudar. Também eu levar essa mensagem e olhar para as pessoas com mais cuidado, né? Porque o Espírito Santo ajuda a gente a olhar para as pessoas e amar, independentemente do que elas são. Sempre eu gostei de fazer assim o bem, mas hoje eu creio que, às vezes, a gente deixa de fazer para a gente para fazer para as pessoas. E não é nós, não, é o Espírito Santo. Se a gente faz isso, não é nós. Porque quem somos nós, né? O livro de Isaías, capítulo 30, verso 21, ele diz assim, ó, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, ou a voz que está por trás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, ou andai por ele. Né? Quando desviares para a direita ou para a esquerda. Então, é Deus que vai endireitando as veredas. E a gente precisa ter essa sensibilidade de sentir, ouvir o Espírito Santo na mente. Veja que as evidências que a irmã Luísa dá são evidências da direção do Espírito Santo mesmo. Uma irmã que se colocou na presença de Deus, e Deus está guiando a vida dela. Ela tem um problema no joelho, ela fala assim, não, mas o que eu tenho que fazer, eu vou fazer por áudio. Né? Arruma uma alternativa. Encontra. É tão importante o que ela precisa fazer que ela não para por hipótese nenhuma. Talvez se fosse outra pessoa, não, agora não posso mais, agora já estou assim, assado, já estou impossibilitado. Não. Bom, então agora eu vou mandar áudio. Talvez até ela pensou assim, ó, não, presencialmente é melhor, porque consegue convencer a pessoa, mas ela manda áudio, sabe por quê? Porque ela sabe que quem convence as pessoas não é ela. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo. E aí a Ruth vem e fala assim, ó, é interessante que esse áudio que essa senhora está recebendo, ela vai na casa de outra. E olha, ora e coloca lá o áudio. Que maravilha. Irmã... É duas pessoas. São duas que não sabem ler. Aí elas dizem assim, irmã Luísa, mande aí a lição, que hoje vou dar a lição no lugar fulano. Aí eu mando o áudio e boto mais aquele hino. Não tardará, né?
aquele hino lá. Já faz Aí o eu boto- apelo já no hino, né, irmã? Aí ela bota o hino, aí ora, aí bota o áudio. A pessoa ouve, aí depois ela o hino de novo, ora, aí vem para casa feliz da vida. E assim eles estão agora estão fazendo mesmo. Tem uma irmãzinha que lê e está indo com elas agora, passar e estão animadas, e eu animando. Ontem eu preguei lá na sala, lá na igreja, aí eu falei tanto sobre o trabalho missionário, sobre a volta de Cristo, a mensagem terceiro anjo, ali naquela passagem de Isaías, Apocalipse 18, verso 1, quando diz assim, que vê um anjo do céu com poder e grande glória, e a terra se iluminou com a sua glória. Eu disse assim, irmão, quem tem que iluminar essa terra não é o anjo lá de cima, somos nós dessa igreja que tem que iluminar essa terra com essa verdade. E aí o pessoal fica tão empolgado que eu saí de lá, está todo mundo empolgado para ir trabalhar missionário. E eu li essa passagem, pastor, dá tempo eu ler essa aqui para você escutar? É bem pequenininha daqui. Leia porque assim, leia a passagem, que aí nós já vamos para o encerramento. Senão nós vamos ficar aqui até meio-dia. Eu tenho um culto 9h30 na igreja, viu? Eu fiquei impressionada com essa passagem bem aqui. Eu li para eles lá. Agora, diz assim, que os argumentos foram apresentados e a semente foi semeada. Agora brotará, frutificará. As publicações distribuídas pelos missionários têm exercido sua influência, mas muitos que ficaram impressionados foram impedidos de compreender completamente a verdade ou de prestar obediência a ela. Agora, raios de luz penetram por toda parte e a verdade é vista em sua clareza. E os leais filhos de Deus cortam os laços que os têm retido. Laço de família, relação na igreja, são impotentes para detê-lo agora. A verdade é mais preciosa do que tudo mais. Apesar das forças regimentadas contra a verdade, grande número se coloca do lado do Senhor. Irmãozinho, esse livro que nós entrega todo ano, esse livro missionário, para tudo que é lugar, folheto, mensagem que a gente dá, tem muitas pessoas que ficam impressionadas com essa mensagem, mas não obedecem porque são impedidos por pessoa da família, por pessoa das suas igrejas, por pastor das suas igrejas. Diz assim, vocês não podem ouvir essa mensagem, mas vai chegar o dia que o Espírito Santo vai iluminar essa terra e as pessoas vão quebrar esses laços com família, com pastor, com igreja. Grande número se vem para a igreja de Deus nesse tempo e Jesus vai voltar e esse povo vão se salvar. Por isso eu digo assim, meus irmãos que estão na sala, pregue, tempo fora de tempo, porque essa mensagem tem que cobrir essa terra. Esse mundo tem que ser iluminado com essa verdade. Não é anjo do céu, somos nós. E mesmo que a pessoa seja impedida de ouvir por os seus pastores, por alguém, mas chega o dia que o Espírito Santo vai ser derramado e eles vão quebrar esses laços e vão se unir à igreja de Deus, Jesus volta. Isso vai acontecer e não vai custar. Amém, amém, glória a Deus. Isso é benção pura sem mistura, né, irmã? Benção pura sem mistura, meu irmão. Eu estou impressionado, viu, irmã? Sinceramente, eu estou impressionado com essa forma que Deus tem conduzido a sua vida. E eu fiquei pensando aqui, imagina só se estivéssemos aí várias Luísas, hein? Agora tem a Ruth, meu irmão. A Ruth aí, olha a grande mudança da sala. A grande mudança eu vi na Ruth, porque a Ruth, lá na igreja que ela está, gente, é uma benção, uma benção. Tem muita gente assim, Ruth, eu quero ser que nem Amém. tu. E agora eu fico pensando, gente, eu agradeço a Deus esta sala, mas eu estou passando por uma coisa difícil, você não imagina. Sabe o que é? A minha meninazinha, aquela meninazinha que eu falei no começo, a meninazinha Lília, que eu levei para a igreja até quando casou, saiu da igreja, e o marido dela agora está assistindo a sala, e ele está bem compreendendo, está mudando, ele está mudando, mas ela não quer assistir a sala, ela está com mais de 20 anos fora da igreja, não quer ouvir a sala, mas eu sei que não é ela não, é o inimigo que está fazendo isso. Aí eu quero que a sala inteira ore e diga assim, Senhor, liberta a Lília. Quero que vocês falem assim, Senhor Jesus, liberta a Lília, porque o Satanás diz que
não deixa seu povo andar solto, ele estrova e leva. E eu sei que o inimigo segurou essa menina, não quer estudar a Bíblia, ela não vem para a igreja, ela não ouve a sala, e é o inimigo que está segurando. E aí é a minha preocupação. Quanto mais eu falo para ela, mas mãe, eu escuto aqui, eu falo, ela não ouve de jeito nenhum a sala. Agora, a grande mudança eu vejo na vida de Ruth, né? Porque, gente, eu agradeço a Deus, porque o que eu vejo a Ruth fazendo hoje, eu me emociono quando vejo, tanto de trabalho missionário que ela tem. É uma benção, uma benção. Agora, eu mais ela, nós estamos orando e pedindo oração pela Lília, que eu quero chegar no céu com tudinho. Quero chegar no céu com tudinho. A Ruth é uma bênção aqui na sala, né? E eu imagino que o que ela demonstra aqui na sala, ela deságua aí na missão também, junto com a mãe e junto com a família. Tem feito tanta coisa bonita. Exato. E nós vamos, qualquer momento, nós vamos ter que fazer, Irmã Luísa, a parte 2 aqui desse testemunho e trazer a Ruth junto da próxima vez, viu? Porque eu já tenho irmãos. Eu tenho irmãos da igreja que... Eu tenho uma igreja que tem um culto aqui 9h30 da manhã, né? No domingo. E tem uma irmã que falou assim, acho que ela falou, pastor, eu vou ali para arrumar a mesa da Santa Ceia. Ela já falou, pastor, estamos esperando. Irmã Luísa, deixa eu falar um negócio sério. Deus tem honrado o nome dele, viu? Deus tem honrado o nome dele. E eu sei que mexe com você essa situação da Lília. Eu sei que mexe. Mexe. E eu vou lhe dizer por que é que ela está assim. Sabe por que é, pastor? Vou já lhe dizer o que é. Satanás, ele é tão irresponsável, moleque mesmo, que quando ele vê uma pessoa muito firmada na igreja, ele quer atrapalhar a vida dele. Como ele não pode mexer, porque eu estou orando sempre, ele vai e pega a menina. Mas ele solta ela, em nome de Jesus. O diabo, ele é sem vergonha, ele é moleque. Quando ele vê que uma pessoa está muito firmada ali, orando, para ele não pegar, que ele sabe que quem está orando é mais difícil para ele pega uma pessoa que está bem fraquinha para fazer você sofrer. E foi isso que aconteceu com Daniel, para fazer eu sofrer, né? E querer culpar a Deus. Eu nunca culpei a Deus, eu disse assim, olha, tudo o que aconteceu com Daniel, eu atribuo a Satanás, que ele é quem faz acontecer os acidentes. A Lília saiu da igreja, é o inimigo que está fazendo para fazer eu sofrer. Sim. Mas eu não vou esmorecer nunca, porque quando o diabo faz de tudo para que eu esmoreça na fé, eu coloco a culpa nele. É Satanás culpado, não é Deus. Deus não é culpado de nada, ele não contribui para o sofrimento de ninguém. Por isso, amém, eu não culpo a Deus. É isso mesmo, irmã. Essa tem que ser a nossa postura, né? Muitas coisas ruins acontecem, nós não podemos culpar Deus, pelo contrário, nós temos que continuar firmes. Eu queria ver aqui a mão, aquele que vai orar pela irmã Luísa e vai orar pela Lília, né? Pedindo a bênção. Coloca a mãozinha aí só para a irmã Luísa. Olha só quantas mãos. Vai orar, com certeza, e nós já vamos orar agora no encerramento, viu, irmã Luísa? Irmã Luísa. Pastor, é um milagre. Se eu ver a Lília mudar, é um maior milagre do mundo, porque pensa a mulher da cabeça dura. Pois vai mudar em nome de Jesus. Vai mudar em nome de Jesus. Olha, um monte de mãozinha na sala aqui levantando que vai orar pela Lília. Hoje é uma corrente de oração pela conversão da Lília. Amém, irmã Luísa? Amém. Irmã Luísa, deixa eu falar 4 coisas para você, posso? Antes de você falar, eu quero lhe dizer, a Lúcia e a Neta, 2 irmãs minhas que estão na sala, não saem por nada desse mundo, e elas disseram, Luísa, diz para o pastor lá que eu também mudei muito com essa sala. 2 irmãs, Lúcia e Neta, elas não perdem a sala por nada. Pode dizer, pastor. Lúcia e Neta? Neta, minha irmã. 2 irmãs, que a Lúcia é fã da sala e a Neta também. E a Neta tem um testemunho. Mais tarde ela disse que vai dar. Lúcia, um abraço para você. Somos uma grande família, né? Estamos sempre em movimento. A Neta também, um grande abraço para você, tá? Que Deus continue abençoando você, a sua família. Sabe, olha, uma bênção receber aqui a irmã Luísa hoje. Além do aprendizado, a gente às vezes dá alguma risada, porque a irmã também, ela é muito desprendida, né? Muito simpática, é muito extrovertida, a irmã Luísa,
Imagino que a família inteira deve ser assim. Eu agradeço aqui a irmã Luísa, agradeço a Ruth, esse momento de nós exaltamos o nome do Senhor, porque aqui nós estamos falando os feitos do Senhor para exaltar o nome de Deus, não é para exaltar o nome de ser humano nenhum. E a irmã Luísa tem consciência disso. E eu queria, antes da oração, irmã Luísa, eu queria só aproveitar aqui esse momentozinho para perguntar para os irmãos da sala. Você entendeu aqui esse momento? Você entendeu aqui o testemunho? Com o que você aprendeu? Você percebeu a importância? Eu não estou fazendo aqui nenhuma promoção qualquer, não. Mas você percebeu a importância de estarmos na sala, de acordarmos cedo, de buscarmos a unção do Espírito Santo? Não é a irmã Luísa, não é a primeira pessoa que fala aqui hoje que ela foi entender que o Espírito Santo estava trabalhando na vida dela depois. Era algo misterioso. Por que isso? E por isso ela diz assim, uma das coisas que aconteceu foi eu entender o trabalho do Espírito Santo. Outra coisa que ela disse que aconteceu depois que entrou na sala foi ter menos estresse. Por que ter menos estresse? Porque agora nós estamos pisando em solo conhecido, é segurança. Quando a gente tem segurança, a gente fica menos estressado. Então, meus queridos irmãos, isso aqui que aconteceu hoje foi uma aula fortíssima do Espírito Santo, mostrando como, quando a gente se permite ser usado por ele, a gente vai à frente. A gente não tem medo das investidas do inimigo. A gente não permita que as mazelas, as coisas desse mundo, coloquem a gente para baixo. A gente continua independente das batalhas. A irmã perde o filho. A irmã ela tem situação aí da filha que não está na igreja, mas nada disso barrou, nada disso parou ela. Ela teve problema na perna, nada disso impediu dela pregar o evangelho. O que está te impedindo aí? Me diz. O que está aí te impedindo? Ah, eu trabalho muito? Ah, eu tenho um problema de saúde? Ah, o meu cônjuge não é da igreja? O que está te impedindo? Veja, obrigado, viu, irmã Luísa? Você trouxe aqui, foi um aprendizado, foi uma aula. Olha, para mim, que sou pastor, eu vou dizer para você um negócio aqui. Não estou descartando, muito pelo contrário. A teologia me ajuda muito a ser um pastor de igreja, me ajuda muito. Mas o que você trouxe aqui é um aprendizado maior do que alguns assuntos teológicos. Porque isso é prática, isso é transformação, isso é visão, é convivência com o Espírito Santo. Irmã Luísa, eu quero pedir agora, a sua participação final aqui, eu quero pedir que você faça oração final, tá? Eu vou fazer uma breve oração e você vai continuar, tá bom? Eu vou orar junto com a sala, eu vou orar pela Lília, junto com a sala. Tá certo. E depois você continua orando e você pede por cada um de nós também, tá bom? Tá bom. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado por esse momento importante que passamos aqui. Hoje nós alongamos um pouquinho mais, mas foi muito bom, Senhor. A verdade é que, às vezes, a gente não tem nem vontade de sair. Poderia chamar mais pessoas aqui e ouvir testemunhos, ouvir o que o Senhor tem feito. Como foi bom, ó Pai, ter aqui a participação da irmã Luísa. No início, a gente já havia desmarcado o testemunho de hoje, porque ela estava com problema na internet, não estava conseguindo ouvir sequer o sermão direito. E o Senhor providenciou tudo, foi perfeito. Pai querido, essa serva do Senhor está sendo motivada e guiada pelo Espírito Santo. Não tenho dúvida que o que tem acontecido na vida dela é o Espírito Santo que tem feito. Continue abençoando a irmã Luísa, mas em especial, Pai, eu peço pela sua filha, a Lília. Amém, Deus. A Lília precisa permitir que o Espírito Santo faça morada na vida dela. Amém. A Lília, Pai, ela não tem muitas vezes culpa de algumas coisas. Simplesmente ela é uma vítima nesse mundo. O inimigo tenta prender as pessoas em situações em que elas mesmas desconhecem. Elas nem sabem o risco que está correndo. Acha que está fazendo coisas boas, importantes, mas é o engano que o inimigo coloca no coração. Então, nessa manhã, eu e toda a sala 57, que eu tenho certeza que os irmãos também estão clamando, quebre as correntes, Pai, quebre as amarras, tira, Pai, o jugo que o inimigo colocou na vida dela e coloca
o teu que é leve e suave. Amém. Traz a paz, traz a conversão na vida dessa moça. Abençoe a Amém. Ruth também. A Ruth tem sido uma bênção aqui para nós, Amém. assim como toda a vida da irmã Luísa, toda a família da irmã Luísa, do modo geral. A irmã Luísa agora vai terminar essa oração pedindo a bênção sobre nós. Então, Amém. escute também essa amada irmã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pai querido, continuando na tua santa presença, meu Deus, eu quero agradecer por esta oportunidade de hoje ter testemunhado na sala 57. Eu quero agradecer por esta sala, por todos esses pastores que fazem parte desta grande equipe, meu Deus. Eu sei que esta sala não é coisa de pessoas humanas, mas sim é um instrumento de Deus para o reavivamento espiritual de todos nós, meu Deus. Eu quero agradecer por esta sala, que o Senhor continue abençoando o pastor Wagner, sua família, todos esses pastores que estão aqui nesta sala, meu Deus, que tu derrame sobre eles o poder do Espírito Santo. Que o Senhor Jesus batize todos com teu santo e bom Espírito, ajudando eles cada dia a serem capacitados para continuar esta missão e terminar esta obra, que é a pregação do Evangelho do Reino, que terá que ser pregada a todo mundo e testemunha a toda a nação. Somente assim virá o fim. Que o Senhor Jesus ajude nós a levar essa mensagem a todo mundo, para que no dia da volta do Senhor, ninguém chegue a dizer que não conhece essa verdade, meu Deus. Ajuda, acompanha a pregação do Evangelho, que o Espírito Santo acompanhe essa pregação do Evangelho, porque todas as pessoas que têm de ser tu, ó Deus, se decida do teu lado a te servir em espírito e em verdade. Seja com esta sala, com este povo, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, amém. Irmã Luísa, deixa eu encerrar aqui falando 4 coisas para você, tá bom? Tá bom. Eu te amo, preciso de você para ser feliz. Você é a forma visível de Deus, isso ficou muito claro hoje. E eu creio mais em Deus porque você existe. Amém, pastor. Eu quero dizer para você, pastor Wagner, para toda essa sala, eu amo vocês, preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus, e eu creio muito mais em Deus porque todos vocês existem. Eita glória, viu? Isso é bom demais, viu? Gente, isso é bom demais. Né? Vamos agora para o dia, né, pegando fogo aí no espírito.